Olá! Na aula passada nós vimos a evolução da gestão de pessoas no cenário mundial, as suas principais tendências. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a evolução da gestão de pessoas no contexto nacional. Como que isso aconteceu e como está atualmente no nosso país. Vamos lá? Aqui nós temos uma linha do tempo, mas é importante a gente lembrar que essa relação, né, entre pessoas e organização, ela começou lá na chamada época das relações industriais. E nessa época aqui das relações industriais, era necessário contabilizar e controlar as horas trabalhadas, né, pelos trabalhadores ali das indústrias. E essa contabilização de horas é que ia determinar quanto que aquele operário receberia, né? Então a gente precisa partir desse momento aí das relações industriais e dessa relação aí entre trabalhador e entre a indústria, né, onde ele era visto como um mero recurso da organização e ali só era mesmo visto, só havia mesmo a preocupação de contabilizar essas horas trabalhadas para que esse operário, ao final da sua jornada diária de trabalho, ele recebesse o valor pelo que ele produziu, né? Então a gente já vê ali que o trabalho ele era pago por dia, né? Muitas poucas indústrias pagavam semanalmente, né? Então se pagava diariamente, né? Era paga uma diária para aquele trabalhador, mas de acordo com o que a quantidade de horas trabalhada por ele, né? Então não era uma diária cheia, digamos, né? Nessa fase das relações industriais, se um operário A trabalhasse mais horas ou produzisse mais do que um operário B, que trabalhou aquele mesmo número de horas, ele ganharia mais, né? E se ele trabalhasse mais horas do que esse operário B, ele também receberia mais. Então, o pagamento era de acordo com as horas. Então, só se contabilizava isso. E isso trazia uma rotatividade muito grande nas indústrias, né? Principalmente por conta do trabalho repetitivo, não havia essa preocupação com o trabalhador, com a pessoa, tá? Então a gente vai ver aqui a nossa linha do tempo, né? Todas essas fases, nós vamos ver agora nessa linha do tempo e depois a gente vai falando um pouquinho de cada uma dessas fases com mais detalhe, tá bom? Então vamos aqui para o nosso slide. Nessa linha aqui do tempo, dessa evolução da gestão de pessoas no Brasil, tá? Então aqui a gente está falando do nosso país, no nosso contexto aí nacional. A primeira fase que a gente tem é a chamada fase contábil. Ela é de antes de 1930. Grande parte aí dos autores da administração falam em antes de 1930. Nós encontramos aí no livro do professor Carlos Gil, que pode ser um material que vocês tenham para estudar, ele fala do período de 1890 a 1930. Lembrando, tá, pessoal, que a gente teve aí a abolição da escravatura em 1888. Então, lá em 1890, já começaram aí as relações de trabalho, né? Então, a gente tinha aí as relações de trabalho, porque o trabalho escravo, ele já não existia mais. Então, os trabalhadores, né, principalmente esses escravos que foram libertos, eles começam a trabalhar e a receber aí pelo seu dia de trabalho, né? Começam a receber pela sua mão de obra, tá? Então, o professor Carlos Gil, ele é mais
digamos assim, ele é mais determinista no período de tempo, tá? De 1890 a 1930, ou como outros autores aí colocam, antes de 1930, a gente teve no Brasil a chamada fase contábil. Após a fase contábil, a gente vai ter a chamada fase legal, que vai então do período de 1930 a 1950. Seguindo aqui na nossa linha do tempo, a fase tecnicista, que vai então de 1950 até 1965. Passa-se então para a fase administrativa, que vai aí de 1965 a 1985, e a fase estratégica, que é quando a gente tem aí a administração pública gerencial aparecendo, né, no nosso país, a partir de 1985 até os dias atuais. Aí é muito interessante a gente ver que, olha, e aí a gente vai perceber isso nos próximos slides, quando a gente falar com detalhes de cada uma dessas fases, é que a fase legal, a fase tecnicista e a fase administrativa, a gente tem aqui o modelo de administração burocrática. Tanto lá no serviço público, como também na iniciativa privada, o modelo de gestão burocrático, tá, pessoal? E aqui na fase estratégica, a fase gerencial. Então, se a gente quiser fazer um paralelo aí com os modelos de gestão de administração pública, né, lá o patrimonialismo, o modelo burocrático e o modelo gerencial, nessa evolução aqui do país, né, a gente tem essas três fases aqui, a legal, a tecnicista e a administrativa, na administração pública burocrática, 1985 em diante, o modelo aí gerencial, e antes de 1930, a gente pode colocar aqui que é uma administração patrimonialista. Beleza? Então, a gente consegue aqui fazer um paralelo com uma aula que nós já temos aqui, né, no TEC, que é tanto na parte teórica quanto também em vídeo, que fala dos modelos aí de gestão de administração pública. Então, lá a gente vai ter conteúdo de administração pública patrimonialista, administração pública burocrática, administração pública gerencial, né? Tanto numa concepção mundial, quanto também na concepção aqui no nosso Brasil, tá certo? Aí vamos ter falando também de administração societal, tá? Então, é muito interessante para quando vocês, né, estiverem assistindo essa aula aqui da evolução do modelo de gestão de pessoas no Brasil, vocês fazerem lá uma ponte, né, uma ligação com essas aulas de administração patrimonialista, burocrática e gerencial, porque aí vocês vão ter uma visão de como era a gestão, né, no país, aqui no Brasil, e ver como que a gestão de pessoas funciona em cada um desses modelos, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aqui a gente fecha aqui a nossa linha do tempo e nós vamos dar aqui continuidade falando de cada uma dessas fases, né? As características dessas fases evolutivas da gestão de pessoas. Então nós temos aqui a fase contábil, que nós vimos, né? Vamos aqui adotar o que a maioria dos autores falam, antes de 1930. Nesse período existia uma alta preocupação com os custos da organização e se levava muito em consideração os fatores econômicos. Os trabalhadores nessa fase contábil, então vamos botar aqui pessoas, tá? Aí entendendo pessoas como trabalhadores, eles eram vistos como uma mão de obra comprada. Então, pagava-se, né, os funcionários de acordo com o que eles produziam, né, tanto em quantidade, né, de produtos produzidos, quanto também pelas horas trabalhadas. Então, o valor dessas pessoas
ele era meramente contábil para a empresa, tanto que existiam livros específicos de contabilidade para poder registrar aqui os custos, né, dessa mão de obra comprada. Tá? Então, nas 3 primeiras décadas, né, digamos assim, 1910, 1920 e 1930, aqui no Brasil, o movimento, diante, né, dessa situação aqui, o que aconteceu? O movimento sindical, né, dos sindicatos, ele se desenvolveu. Ele começou a se intensificar e a ganhar força, né? Então, aconteceram aí 2 greves gerais em São Paulo, muito importantes, uma em 1907 e outra em 1917, sendo essa de 1917 uma das que ganhou muito destaque, né? Porque a partir dessa grande greve que teve em 1917, os empregadores, né, viram que era preciso fazer alguma coisa para melhorar a vida desses trabalhadores, desses operários, que se a gestão, né, desses trabalhadores continuasse da forma, né, se eles continuassem sendo tratados da forma como eles estavam sendo tratados e remunerados, ia dar um problema muito maior. Tá? Então, nessas 3 primeiras décadas aí, né, 1910, 20 e 30, o movimento sindical aí se organizando, se intensificando e ganhando mais força, tanto que em 1917, com essa grande greve que teve em São Paulo, acendeu aí um alerta junto aos donos, né, das indústrias, das grandes empresas, de que algo era preciso ser feito para conter ali toda aquela movimentação e minimizar os conflitos que estavam acontecendo. Tá? Então, a gente tem essa primeira fase contábil. Característica principal: os trabalhadores, as pessoas, eram vistas como mão de obra comprada, um mero recurso produtivo, né? Tanto que existia, como nós já falamos, um livro contábil específico, né, uma conta específica para poder registrar os gastos com essa mão de obra. Tá? Então, uma mão de obra com alta rotatividade, não se pensava em reter esses trabalhadores dentro das empresas, porque a mão de obra estava ali, né? Todo dia de manhã tinha uma fila na porta das indústrias para que esses trabalhadores entrassem, né, e ocupassem as vagas disponíveis. Tá bom? E a gente vai ver agora a segunda fase, após a fase contábil, que vai ser aqui, ó, a fase legal, que ela vai vir então de 1930 até 1950, com destaque aí em 1930 para a chamada Era Vargas. É o momento aí do governo do Getúlio Vargas, que ele vai promover amplas intervenções relacionadas aí às questões trabalhistas. Então, a partir de 1930, as questões trabalhistas entraram na pauta, digamos assim, do governo de Getúlio Vargas. Então, a gente tem o destaque aí para o primeiro ano de governo, ele vai criar o Ministério do Trabalho, e aí chamava de Trabalho, Indústria e Comércio. No segundo ano de governo, ele cria o Departamento Nacional do Trabalho, e esse departamento aí vai tratar de questões como a previdência social. Então, a gente começa a ver que os trabalhadores, né, passam a ter direitos, né? Então, surge aí a previdência social e também ocorrem aí melhorias nas condições de trabalho. Isso tudo aí aconteceu nessa fase chamada de fase legal. Tá? Em 1937, temos uma Constituição, né? Vem a Constituição de 1937, que vai aí atrelar os sindicatos ao Estado.
E essa junção aí de sindicatos e Estado, né, na verdade o Estado passou a tomar conta dos sindicatos e as greves, a partir da Constituição de 1937, elas ficaram proibidas. Então a gente vê aqui nessa fase legal que veio, né, muitas vantagens para os trabalhadores, mas também teve essa questão aí da proibição das greves. Ganhou-se direitos lá na Previdência Social, né, começaram a aparecer algumas melhorias nas questões trabalhistas, né, nas condições de trabalho, mas também esses trabalhadores foram tolhidos aí de terem voz, né? O sindicato ficou atrelado ao Estado e as greves, então, foram proibidas. Então, isso foi o que a Constituição de 1937, dentro dessa fase legal, trouxe aí para os trabalhadores. Seguindo aqui, um marco legal também desse período é que em 1943 surge a famosa CLT, né? Então é importante a gente lembrar que é dentro dessa fase legal aqui, né, nas fases evolutivas da gestão de pessoas, é dentro da fase legal de 1930 a 1950 que surge aí a nossa famosa CLT. E aí, para atender essas exigências, né, trabalhistas que começam a aparecer, as empresas precisaram, né, se organizar, na verdade. E aí surge a figura do chefe de pessoal, que vai ser aquela pessoa que vai cuidar das atividades burocráticas e disciplinares. Então, né, como a gente viu lá na linha do tempo, né, das fases evolutivas da gestão de pessoas, na fase legal a gente já vê as questões burocráticas aí aparecendo, né? Existem legislações que precisam ser cumpridas e as organizações, né, levantam aí a plaquinha de alerta e fala, não, a gente precisa se organizar, porque agora nós temos leis que tratam de questões trabalhistas que precisam ser cumpridas. E aí surge a figura do chefe de pessoal, mas ele fica estritamente com questões burocráticas e com as questões disciplinares. Tá? Então a gente vê que não fala nada de motivação, de liderança, de desenvolvimento de funcionário, não. É tudo muito operacional dentro das regras, das normas e dos procedimentos legais relacionados às questões trabalhistas, tá bom? Mas surge aí a figura, né, desse chefe de pessoal. Então, a área de RH começa a tomar forma, digamos assim, dentro das organizações no Brasil, nesse período entre 1930 até 1950, na chamada fase legal. Tá bom? Então, vamos seguir aí na nossa linha do tempo para mais uma fase. Aqui nós vamos ter a fase tecnicista. E essa fase aqui, ela vai do período de 1950 até 1965. Aplica-se no Brasil o modelo americano de gestão de pessoas. E o que esse modelo americano faz? Ele eleva a função de RH, então ele vai elevar a função de RH, que estava lá só no chefe de pessoal, ele eleva a função de RH para o status de gerência. Então, a gente vê que sai da parte operacional para um nível mais tático na organização, né? Lembrando lá a nossa famosa pirâmide de níveis, né? Então, aqui no topo a gente tem o nível estratégico, onde fica a alta direção. Aqui, intermediário da pirâmide, nós temos o nível tático, onde ficam os gerentes. E aqui, na base da pirâmide, o operacional, onde ficam os supervisores e os chamados chefes. Tá? Então, aqui
na fase tecnicista, eleva-se a função de RH em decorrência, né, da cópia desse modelo americano de gestão de pessoas e aparece aí a gerência, né? A função de RH se eleva ao status de gerência e aí vem a gerência das relações industriais. A gente ainda não tem a gerência de RH, né? Eles resolvem nesse período chamar de gerência de relações industriais. Vou voltar aqui, pegar nossa canetinha aqui de novo. Relações industriais. Ah, mas por que falando de indústria, né? Porque essa fase de 1950 a 1965, a gente vai ter o desenvolvimento do quê? Da indústria no Brasil. Então, tanto a indústria siderúrgica, petrolífera, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística. Lembrando que nessa fase tecnicista a gente vai ter o governo de Juscelino Kubitschek, né? Aqueles 50 anos em 5, né? Então começa a crescer aqui as indústrias e aparece essa figura aqui da gerência de relações industriais. A área de RH, nesse momento aqui, ela começa a operacionalizar serviços de quê? De recrutamento, de seleção, também de treinamento. Começa a tratar dos cargos, dos salários e também levar em consideração a higiene e segurança no trabalho. Então, a burocracia, ela é vista como um sinônimo de praticidade, tá? Então, a burocracia, aqui nessa fase tecnicista, ela não é vista, ainda não é que ela não é vista, né? Não apareceram ainda aquelas distorções da burocracia, né? Então, ela é vista, a burocracia é vista como um sinônimo de praticidade, porque existem regras determinadas, procedimentos rígidos, tudo ali manualizado para as pessoas, os colaboradores, seguirem essas regras, né? Principalmente nas indústrias, né? Que os processos são muito desenhados para larga escala, então é tudo muito metódico. Então, nessa fase tecnicista, a burocracia é uma praticidade sim, tá bom? Então, seguindo aqui, a gente vê que nessa fase tecnicista nós vamos ter fatores tecnológicos e também fatores sociais. Passando dessa fase tecnicista, a gente vai vir para a chamada fase administrativa, que ela vai então de 1965 até 1985. Nesse momento da fase administrativa, as relações trabalhistas elas estão muito tensas, então por isso o sindicalismo é visto como uma via de proteção do trabalhador. E conforme vai se aproximando aí a democratização do país, lá em 1985, as lideranças operárias começam a ser chamadas para discussão com o empresariado, né? Então, o sindicalismo é visto como uma via de proteção e os sindicatos aí começam a conversar, então, sindicato mais o empresariado. Então, volta-se a discutir, a conversar mais, né? Os trabalhadores começam a conversar mais com os empresários, os donos das indústrias. E é nessa fase administrativa que vai surgir aí o gerente de RH. A gente não vai falar mais de relações industriais, mas sim de gerente de recursos humanos. Novas teorias começam a surgir, técnicas gerenciais começam também a aparecer e a gente vai começar a falar aí de coisas como planejamento estratégico,
porque começa-se a pensar no longo prazo e a gente também vai ouvir falar aí de gestão da qualidade. Vai começar a falar com mais frequência sobre excelência. E aí a gente tem fatores políticos, culturais e sociais envolvidos aqui nessa fase administrativa. Então a gente vê que nessa fase administrativa, né, chegando ali perto de 1985, o processo de redemocratização, a gente começa a ouvir palavras, planejamento estratégico, qualidade, excelência, que são coisas que vão surgir na próxima fase que a gente vai ver, né? Mas o embrião desses elementos começam já a nascer aqui nessa fase administrativa. Por quê? Lá que a gente viu que na fase tecnicista, o que aconteceu? Muita burocracia. Mas a burocracia era sinônimo de quê? De praticidade, era necessário. Quando a coisa começou a evoluir, né, as indústrias começaram a evoluir, as organizações começaram a crescer, as tecnologias começaram a chegar, né, a gente começou a interagir mais assim com outros países até e ter acesso a novas tecnologias, começou a ver que a burocracia estava emperrando todo esse processo. E aí as distorções da burocracia começam a afetar a gestão das organizações e, consequentemente, a gestão das pessoas. Então, a fase administrativa abre a porta, então, para que se comece a falar da administração gerencial, tanto na iniciativa privada quanto também na iniciativa pública. E é a última fase que a gente vai ver dessas fases evolutivas da gestão de pessoas aqui no nosso país. Então, vamos aqui para o próximo slide. Fase estratégica. Ela vai de quando? De 1985, né, quando acontece a redemocratização do Brasil, e ela vai até os dias atuais. Né? Os processos burocráticos, nós já falamos, eles foram diminuindo, tá? Então, a burocracia, ela diminui, mas ela não some totalmente, tá, pessoal? Principalmente na administração pública. Até hoje é necessário que haja burocracia, né? Muita coisa aí foi flexibilizada, mas existem normas, existem leis que precisam ser seguidas. E a burocracia, ela trabalha com as normas e com as regras, então ainda existe muito processo burocrático, que não necessariamente é uma desvantagem, tá? Então, burocracia, modelo burocrático e modelo gerencial ainda conversam, né, nos dias atuais, principalmente na administração pública, tá? Então, a gente não pode falar que na fase estratégica da gestão de pessoas, a fase administrativa ela acabou. Não, ela existe ainda. A burocracia, ela diminuiu, ela não tem mais tanto peso assim nas organizações privadas. Nas organizações públicas, ela ainda tem um peso muito grande, mas ela não atrapalha tanto assim o desenvolvimento gerencial, a gestão estratégica dentro da administração pública como fazia antes, tá bom? Então, prestar atenção na prova, se falar que a burocracia, né, sumiu quando o modelo gerencial apareceu, isso está errado, tá? Diminuiu, mas não sumiu totalmente, tá bom? Então vamos aqui voltar na nossa fase estratégica. Começam a aparecer programas de planejamento estratégico de recursos humanos atrelados ao planejamento estratégico geral da organização, né? E por que isso? Porque quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando da organização como um todo. É uma visão macro, leva-se em consideração todas as áreas da organização. Então, o planejamento estratégico da organização como um todo precisa estar em consonância com o planejamento estratégico de recursos humanos.
e vice-versa também. Eles têm que conversar, eles têm que estar alinhados para que as pessoas, né, entendam quais são os objetivos da organização e elas possam, então, contribuir para que esses objetivos sejam alcançados. Tá? E, por último, a gente vê que na fase estratégica nós vamos ter fatores estruturais. O cargo de gerente de RH, que a gente viu lá na fase administrativa, o gerente, então vamos botar aqui, ó, o gerente de RH, ele que atua lá no nível tático da organização, ele então não deixa de existir, ele continua existindo, mas a figura do gestor de RH, ou gestor de pessoas, né? Vamos botar aqui, recursos humanos, pensando em pessoas, tá? Ele surge, né, no nível estratégico. Então, o RH não se limita mais ao operacional e ao tático. Ele sobe aí, digamos, ele ganha um status na fase estratégica para, né, ele é elevado, digamos assim, à condição de ser um cargo de nível estratégico também. O gerente de RH continua existindo, mas surge aqui, então, a figura do gestor de RH. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente viu, né, todas as fases evolutivas da gestão de pessoas no Brasil, né, começando desde lá da fase contábil, indo até a fase estratégica. E a gente vai agora fazer questões sobre esse assunto para ver como que as bancas estão cobrando essas fases evolutivas no nosso país, aqui nas provas, né? Vamos ver como que esse assunto está sendo tratado. Vamos ver aqui uma questão de múltipla escolha de 2020, uma questão recente, da banca IBFC. E vai falar o seguinte, no Brasil, a evolução da gestão de pessoas também acompanhou o desenvolvimento socioeconômico. Dutra e Miroski, numa publicação aí de 2007, marcam o seu surgimento na década de 30. Antes dessa época, ou seja, antes de 1930, o que acontecia? A economia prevalecente era agrícola, com predominância de mão de obra desqualificada. Consideram, né, os autores que essa área vem evoluindo de acordo com fatores políticos, econômicos e sociais de cada época. E eles pedem para a gente analisar aqui as afirmativas abaixo e dizer se é verdadeiro ou falso para as características socioeconômicas e a ênfase da área de gestão de pessoas de 1990 até os dias atuais. Tá? Então, ele faz um corte de tempo aqui, de 90 até hoje. Ele pede para a gente dizer aqui se são características, né, dessa fase, essas alternativas que ele deu para a gente. Então, o primeiro que a gente vai ter, recessão, desemprego, redução de salários, falências e reengenharia. Né? É verdadeiro ou falso, levando em consideração as características socioeconômicas e a ênfase da área de gestão de pessoas de 1990 até os dias atuais no Brasil? É verdadeiro, né? São elementos que continuam aí presentes na nossa economia e que vão gerar impacto, sim, na gestão de pessoas. Tá? Então, primeira afirmativa, ela está verdadeira. Segunda, dissolução do movimento trabalhista, controle político e econômico da classe trabalhista. E isso não aconteceu, na verdade, em momento nenhum, né? Não houve uma dissolução do movimento trabalhista, mesmo que lá atrás, né, na era Vargas, tenha tido a proibição das greves, né, e esse atrelamento dos sindicatos ao Estado, não houve uma dissolução do movimento trabalhista. Né? A própria Constituição de 88, ela fortalece os sindicatos. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Terceirização, processos tecnológicos, globalização, permanece ou perdura a administração de recursos humanos.
essa afirmativa, pessoal, ela é verdadeira, né? Porque todos esses elementos aqui estão eles contribuíram muito para a administração gerencial. Então, as mudanças na administração pública não eliminaram o trâmite, né, burocrático. Nós falamos isso, né? Permanece ou perdura ainda a administração de recursos humanos, principalmente lá aquelas atividades do departamento de pessoal, que cuida aí da parte burocrática. Quarta afirmativa, demanda por gerentes, melhor remuneração e renda. Bom, de 1990 até os dias atuais, não teve demanda por gerentes, mas sim aumentou a demanda por quê? Por líderes. A gente já começa aí a falar de liderança, que é aquela pessoa capaz de influenciar o comportamento das equipes para que os objetivos da organização sejam realizados. Então, aqui falso. Última afirmativa, mudança da nomenclatura de recursos humanos para a gestão de pessoas, é verdadeiro, né? O RH, que até então era visto como um mero recurso produtivo, ao se falar então de pessoas, a gente passa a ter um entendimento de que as pessoas fazem parte do capital humano da organização. Então, entre as alternativas, aquela que é VF, VFV é a letra B. Então, aqui responde a nossa questão, é a letra B, correto? E vamos aqui ver uma questão também bem rapidinha, que é de 2019, que vai falar o seguinte: a introdução dos primeiros programas de planejamento de recursos humanos da organização, atrelados ao seu planejamento central, mostram as primeiras preocupações de longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, a gente pensa de estratégico, né? São objetivos estratégicos que são aí um planejamento estratégico de recursos humanos que está sendo desenhado por parte do board das empresas com seus trabalhadores. Board da empresa, gente, direção, tá? Alta cúpula. Uma nova alavancagem organizacional do cargo de gerente de recursos humanos, que da posição gerencial de terceiro escalão passou a ser reconhecido como diretoria, como board, em nível estratégico nas organizações. O texto vai definir uma das fases evolutivas da gestão de recursos humanos no Brasil, conhecida como o quê? E aí ficou muito fácil, né? Letra D, estratégica, que é do ano de 1985 até os dias atuais. As outras aqui estão incorretas. Então, a letra D vai responder a nossa questão. E a gente vê, que só aqui nesse trecho a gente já conseguiu aí muita informação que ajudou a gente a matar aí rapidamente a questão, marcando a letra D como fase estratégica. Então, aqui a gente termina, né, a nossa aula da evolução da área de gestão de pessoas no nosso Brasil. A gente entendeu aí como que isso funcionou. A aula passada a gente falou dessa evolução no contexto mundial, a gente trouxe na aula de hoje para a nossa realidade, né, para o contexto nacional, como que aconteceu essa evolução da gestão de pessoas. Tá bom, pessoal? Então façam os exercícios relacionados a esse tema e nós nos vemos na próxima aula.